Meu nome é Geroncio Silva Barbosa, sou professor de língua portuguesa e hoje vamos aprender um pouco sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem, para entendermos bem, nós precisamos entender o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido usual, o sentido de dicionário comum. O sentido conotativo significa sentido figurado, um sentido criativo. Hoje, nós vamos aprender algumas das figuras de linguagem. E antes, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Como falei, o tema de hoje, figuras de linguagem. Por que utilizamos as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, elas servem para tornar a nossa comunicação diferente, criativa. É uma maneira nova de comunicação. Para começar, vamos falar da comparação. O que é esta figura de linguagem comparação? Consiste em estabelecer entre dois seres ou fatos uma relação de semelhança, atribuindo a um deles características presentes no outro. Então, tenho como exemplo ali: minha dor é inútil como uma gaiola numa terra onde não há pássaros. Percebemos que está fazendo uma comparação, que pode ser entre seres ou fatos, e utiliza de conectivos, como nós temos ali, minha dor é inútil, como uma gaiola numa terra onde não há pássaros. Dessa forma, entendemos como se estabelece essa figura de linguagem de comparação. A próxima figura de linguagem que vamos aprender é a metáfora. E o que significa, o que é a metáfora? Emprego de uma palavra com sentido diferente do sentido usual, a partir de uma comparação subentendida entre dois elementos. Aqui nós percebemos que, diferente da comparação, ocorre um exagero. É como se fosse uma comparação exagerada. E ali nós temos como exemplo: o circo era um balão aceso com música e pastéis na entrada. Então, percebemos aqui que já não tem aquele conectivo como, e ela já é feita de uma forma mais direta. E ali, percebendo na sua definição, nós temos emprego de uma palavra com sentido diferente do sentido usual, ou seja, ela tem um sentido, mas está utilizada no sentido diferente. A partir de uma comparação, essa comparação é subentendida entre dois elementos. Na próxima, nós temos a metonímia, uma outra figura de linguagem, que consiste em substituição de uma palavra por outra, quando entre ambas existe uma proximidade de sentidos que permite essa troca. Então, estamos percebendo aqui que é uma substituição de uma palavra por outra. Eu vou substituir. Quando, não é de qualquer jeito, entre ambas existe uma proximidade de sentidos que vai dar essa permissão de troca. E aqui nós temos como exemplo:
o estádio aplaudiu muito os dois times. Nós percebemos que poderia ser os torcedores aplaudiram. Então, a gente percebe que tem essa troca agora com uma proximidade de sentido. Tudo que ele tem foi conquistado com seu próprio suor, poderia, com seu próprio trabalho. Então, a gente percebe que faz uma troca, né? Mas tem que ter essa proximidade de sentidos para que ocorra a metonímia. Personificação. O que consiste a personificação? Consiste em atribuir a seres inanimados, sem vida, características de seres animados, ou em atribuir características humanas a seres irracionais. Então, nós estamos aqui personificando alguma coisa. Nós temos ali como exemplos: árvores encalhadas pedem socorro. Então, nós estamos dando essa característica, nós estamos personificando as árvores. Lúcio pôs-se a observar a agonia da lenha verde, que se estorcia, estalava de dor, estourava em protestos secos e se finava, chiando, espumando de raiva vegetal. Então, aqui, mais uma vez, identificamos essa personificação, sendo que pode ser de seres inanimados a seres animados, ou características humanas a seres não humanos, a seres irracionais. Hipérbole. Exagero intencional. Eu tenho aqui um exagero, eu tenho essa intenção de exagerar, com a finalidade de intensificar a expressividade e, assim, impressionar o ouvinte, o leitor. Então, eu vou fazer esse exagero, mas a minha intenção é causar, né, essa intensidade para quem está escutando ou para quem está lendo. E ali nós temos como exemplo: já explicou pela milésima vez esse assunto. Logicamente que não ocorreu dessa forma, mas eu estou intensificando. Então, estou utilizando esse recurso da hipérbole para causar esse impacto ao meu texto. Eufemismo. O que consiste o eufemismo? Figura por meio da qual se procura suavizar, tornar menos chocantes palavras ou expressões que são normalmente desagradáveis, dolorosas ou constrangedoras. Então, é o tipo de figura de linguagem que eu tenho aquela intenção de suavizar, de transformar essas expressões menos dolorosas ou constrangedoras. Então, nós temos ali como exemplo: entregou a alma a Deus. Eu não vou utilizar a questão da palavra morte, eu vou suavizar esse termo. Então, aqui nós aprendemos algumas, porque existe muitas, algumas das figuras de linguagem. Algumas muito utilizadas e que servem para tornar essa nossa comunicação mais criativa, mais interessante. É por isso que esse recurso das figuras de linguagem são utilizados. E eu gostaria de agradecer a todos e todas e até a próxima.